deixa eu ver, nós temos oitavo ano, 21 alunos, é isso? 21? Então, faltam, tem 11, faltam 10 alunos. 10. Uhum. Eu vi a tua atividade, viu? Eu olho todo dia, eu faço assim, quando eu saio daquela sala, publico as atividades do dia, e eu aproveito e olho se já foram colocadas algumas. E pela manhã, também eu dou uma olhada, assim que inicia amanhã. Coloco de 8 horas da manhã e já dou uma olhada nas atividades. Ah, professor, eu mandei, eram 10 horas da manhã e tu viu? Não, 10 horas eu não vejo, certo? Eu só olho pela manhã cedinho e à noite. Então, se você mandou depois de 8 horas da manhã, eu não consigo ver o que você mandou, não. Porque aí eu estou preparando as aulas, estou organizando as aulas para tarde. Mas até 8 horas da manhã e à noitinha eu sempre vejo. Quando vocês colocam lá, eu olho, eu corrijo, certo? Eu não corrijo, né? Eu dou uma olhada nas respostas e tudo, vejo mais ou menos o que vocês responderam, como vocês fizeram, tudo. Ok? Então vamos lá. 1h05. Vamos iniciar, certo? Para nós iniciarmos, vamos lá para a nossa atividade, para nós corrigirmos. Nós temos uma correção hoje, a nossa correção é na página 88. Foi o que ficou para casa, né? 88 a 90. Então, 7 questões. Certo? Todas as questões discursivas, tá bom? 7 questões tranquilas, tá bom? Então, vamos lá. Só um minuto. Aí a Beatriz vai entrar, só que eu já não posso mais fazer isso. Só o Roberto pode. Depois de 5 minutos. Só o senhor Roberto. Ok? Então vamos lá. Eu só vou permitir ela para o preciso, mas ela não pode. Tentando melhorar aqui a internet, mas vai dar certo. Ok, então vamos lá. Primeira questão, tá bom? Nossa primeira questão, ela tem assim. Para muitos historiadores, a Revolução Francesa, página 88. Deixa eu colocar aí, né, para quem for chegando. Quem for chegando vai ver no chat já. Vou colocar aqui. Livro de Geografia. Geografia não, História, tá falando. Geografia é só mais tarde. Livro de História. Página 88. Correção. Ok. Então tá aí. Livro de História, página 88, correção. Aí, acho que você já deve ter recebido as recomendações dos professores, antes de mim. A comunicação dos alunos com os professores é basicamente por chat, para não ficar interrompendo a aula. Então, nós vamos fazer assim, se você tiver alguma pergunta, se você tiver alguma dúvida, até se você quiser participar da aula, professor, eu queria fazer um anexo, professor, eu queria falar, posso? Aí o professor vai vendo no chat, e aí ele vai e libera você para que você possa ligar o seu microfone, tá bom? Mas, de início mesmo assim, todos os microfones mutados, só do professor ligado, o professor falando, mas isso não quer dizer que você não possa participar. Só quer dizer que a sua participação, pelo menos inicialmente, tem que ser feita pelo chat, tá bom? Então, voltando para a primeira questão. Primeira questão, para muitos historiadores, a Revolução Francesa foi, na prática, uma revolução burguesa, resultante do centralismo político
Assinale essa afirmativa. É meu? Ele está pedindo para você comentar. Talvez ele foi meio infeliz aqui na hora que ele colocou a questão, que eu fui formar a questão, mas ele vai comentar, certo? Ok? E as minhas, eu falei tanto na sala, na hora que nós estávamos saindo, eu falei da atividade, e eu também coloquei lá na plataforma, tá? Como atividade. Tá, ok? Então, eu pedi para você comentar. O que ele está falando? Ele está falando que a Revolução Francesa ela foi, na prática, uma revolução burguesa por causa da centralização do poder político e dos gastos financeiros diretamente na coroa, certo? Dos gastos financeiros necessários para a coroa. De fato, é verdade, certo? Você pode colocar aí. Eu vou fazer alguns comentários aqui e você confira com seus comentários aí. Isso aqui é muito pessoal, tá? É muito pessoal e aí você faz aí direitinho que você achar melhor. Você só vai expor o que você acha diante dessa questão. De fato, o que ele está falando é verdade. Por que é verdade? Porque todo o poder estava centralizado somente no primeiro estado, como nós vimos, certo? E o segundo estado participava, mas participava muito pouco. E o terceiro estado, que era a burguesia, o proletariado e os seis culotes, esses aí eles não tinham direito a nada. Então, a Revolução começou por causa disso mesmo. A Revolução ela foi praticamente uma revolução burguesa. Por quê? Porque os camponeses e os seis culotes, eles não tinham dinheiro, eles não tinham condições para fazer revolução nenhuma. Eles não tinham condições para fazer movimentação nenhuma. Então, era pago por quem? Era pago pelos burgueses. Então, a burguesia criou a ideia da revolução, a burguesia juntou a massa e a burguesia bancou. Certo? É como acontece hoje em dia. Certo? Às vezes você vê carreatas, às vezes você vê passeatas, mas se você for atrás, muitas dessas carreatas tem alguém colocando combustível nos carros para poder fazer aquela grande fila de carro. Então, tem alguém bancando aquela carreata. Tem alguém investindo naquela carreata. Os burgueses, eles fizeram isso. Eles precisavam de manifestações, precisavam de uma movimentação, eles precisavam do povão, foi o que eles fizeram. Investiram no povão, certo? E juntaram a massa e movimentaram a massa para que a massa acreditasse, para que a massa... E a massa, de certa forma, também ela não estava completamente sendo usada, não. Porque eles também se favoreceram, né? Nós vimos lá na frente que eles favoreceram. Então, é verdade, sim, que essa revolução foi basicamente burguesa, e as reclamações também são válidas, certo? A centralização do poder só no primeiro estado e os gastos exercidos da coroa, certo? Eram absurdos. Você não imagina, certo? Eram absurdos de gastos. Então, a questão é verdade mesmo, é verdadeira. Você faz um comentário aí, concordando com a questão e expondo as suas ideias para esses dois pontos. Centralização do poder e os gastos excessivos da coroa. Segunda questão. A burguesia criticava algumas estruturas políticas e econômicas desgastadas do antigo regime. Cite e explique. Então, ele fala que, no meio da Revolução, durante a Revolução, a burguesia ela citava certo? Ela citava algumas estruturas que já não estavam mais legal, estava desgastada, já não funcionava mais, já não tinha mais poder algum, certo? Então, me tira uma dúvida que a gente está na sala de aula, eu ia perguntar e acabei esquecendo, certo? Quando alguém faz uma solicitação para entrar na sala, vocês podem autorizar essa pessoa a entrar? Alguém me responde aí? Ou pelo menos se vocês veem a caixinha, mas vocês veem a caixinha da pessoa entrar? Só quando a pessoa já entrou, mas a caixinha a gente não recebe, professor. A gente só vê mesmo quando a pessoa entra e sai, somente. Tá. Então vocês só veem o comunicado, a notificação, né? É porque, tipo, não é a gente que fez o link na hora que abriu, então o código fica com quem abriu a chamada. Entendi. Os professores também eles podem autorizar, certo? Só que aí nós não estamos autorizados a autorizar. Tá? Então, vamos lá. Só para tirar uma dúvida, porque nos foi passado que depois de 5 minutos, né, eu vou avisar vocês, se ninguém avisou, eu vou avisar, vou dar um toque para vocês. Nos foi passado que após 5 minutos, após 10 minutos, não entra mais na sala, só entra na segunda aula, tá bom? Então, por quê? Porque tinha gente que estava
passeando nas avenidas da internet, e aí quando começava a aula, essa pessoa chegava atrasada, às vezes saía, demorava para voltar e tudo. Então, agora, se você sair por conta de conexão, se você demorar a voltar, você não entra mais. Mas se você sair e voltar, você entra. E também, se você chegar atrasado, você não entra mais. Não quer dizer que você não vai mais assistir a aula naquele dia. Só quer dizer que você só vai conseguir assistir agora a segunda aula. Certo? E aí, por conta dos professores, eles não são autorizados a... não são autorizados a deixar os alunos entrarem. Pois é, se for a internet, se a internet estiver ruim, você vai sair, né? E você vai voltar, tranquilo. Mas se for a internet ruim, você sai e volta dentro de 1 minuto. Não é preciso que você demore mais de 1 minuto para sair e voltar. E se essa internet cair, você não conseguir voltar e você demorar, é só você falar com o Roberto, você vai lá no seu grupo lá do WhatsApp, você fala com o Roberto, Roberto, minha internet caiu e demorou 10 minutos para voltar. Aí, ele vai e autoriza a sua entrada na sala. A dinâmica é basicamente essa. Seguindo, certo? Seguindo. Ele queria que você citasse alguma dessas estruturas e explicasse. Então, vamos lá. A primeira estrutura, a burguesia criticava a política econômica desenvolvida pelos absolutistas, essencialmente na França. Entre os pontos destacados, nós temos a política econômica baseada no mercantilismo, certo? Eles criticavam muito. Eles também criticavam a organização política da coroa, certo? Não esqueça de escrever isso aí, não. Eles criticavam a organização política da coroa, porque a coroa não tinha organização nenhuma, certo? A organização, só na palavra, não tinha organização nenhuma. Então, eles criticavam muito isso aí. Então, essa história de só o rei mandar já estava passado, certo? Essa história de só o rei mandar já era. E essa história também ninguém do povão participar das decisões públicas também já era. Então, essas coisas eram as coisas que a burguesia estava criticando, certo? A participação do povo nas decisões, a unificação do poder na coroa, certo? Eles criticavam também o povo não poder ficar ciente dos gastos da coroa, né? Não poder prestar contas, a coroa não prestar contas com a coroa, com o povo, certo? Isso, Stephanie, a gente está na página 88. Agora nós vamos para 89, tá? Agora nós vamos para a página 89. A escola viu agora, vai dar muito trabalho. Não entendi não, Larissa, mas... vamos lá. A primeira e a segunda nós já corrigimos, certo? Depois você olha no vídeo aí no YouTube, certo? Nós já corrigimos a primeira, acabamos de corrigir a segunda e estamos passando para a terceira questão na página 89, tá? A terceira questão diz: explique a função de cada camada social abaixo, tendo em vista como se organizava a sociedade francesa na monarquia absolutista. Então, você deveria fazer algumas características de cada uma dessas camadas, tá? Já, vamos ver. A primeira, vou falar bem rápido, certo? Vou voltar só dessa vez. Só dessa vez eu vou voltar. A primeira, ele está pedindo para você comentar a afirmação que foi feita na questão, certo? Eu já falei que essa afirmação é positiva e tem vários motivos, então você vai comentar positivamente a afirmação que foi feita na primeira questão. A segunda questão, você vai citar algumas coisas que já estavam desgastadas naquele sistema que as pessoas estavam criticando, que foi as coisas que eu falei. Só o rei mandar, a coroa não prestar contas, o povo não poder participar das decisões, certo? Isso aí são coisas que se praticavam rotineiramente, mas que já estava desgastado e que não tinha mais nada a ver fazer isso, certo? Então, era essas coisas que eles estavam criticando. Você comentar positivamente, e a segunda é para você citar algumas coisas que estão desgastadas e que estavam caindo nas críticas dos manifestantes e dos burgueses. E a terceira, você vai comentar a função e
você vai fazer comentários, características sobre o primeiro, segundo e terceiro estado, certo? A menina pediu para responder a letra A. Vamos lá na letra A. Pode ligar o microfone e responder, tá? A letra A. Manda da Marcela. Dela mesmo. Formado pelo clero. Posso? Pode. Formado pelo clero, que se dividia em alto clero, de origem nobre, e baixo clero, de origem burguesa, de acordo com sua origem. Certo. Eu vou só completar, tá bom? Tem umas pessoas aí reclamando que tá baixo. Aí eu quero saber de vocês se melhorou, certo? Se melhorou. Melhorou o volume. Quem falou que estava baixo foi o Guilherme, falou que estava baixo, isso aí ia voltar que estava baixo. Milena também falou que estava baixo. E aí, Milena, melhorou? Essa eu estou mexendo aqui para ver se melhora, tá? Só que eu quero a resposta de vocês, para saber se de fato o negócio está funcionando. A primeira, está correta a resposta, só que vale a pena nós lembrarmos que ela era composta por apenas 1% da população total, certo? Realmente era formada pelo clero, realmente dividia em alto clero e baixo clero, certo? Mas só que era pouca, a população era bem pouca nesse primeiro estado. É bom nós lembrarmos que a população era bem pequena no primeiro estado. Ok? Segundo estado. Deixa eu ver aqui, peraí, que o chat tinha travado. É isso, Stephanie. Só vale a pena você só precisa acrescentar aí. E não precisa escrever, não. Você só precisa ficar sabendo que isso aí que esse primeiro estado é composto pelo menor percentual da população. 1% da população estava nesse primeiro estado. Tá bom? Ok, estou escutando já. Resposta. Yasmin, hoje a gente está com a internet horrível, certo? Vocês vão ter que ter paciência, porque o negócio hoje não está legal. Já liguei lá para o provedor, só que eles disseram que está normal. Está normal para eles, certo? Mas para todo doido, quem é doido é a gente, né? Então, para eles deve estar normal. Segundo estado, fazia parte dessa camada social. Quem fazia parte? Toda a regalia e todas as pessoas que viviam de regalia da coroa, tá? Todas aquelas pessoas que viviam de regalia da coroa, elas faziam parte desse segundo estado. Era mais ou menos 1,5% da população, certo? E aí tinham três segmentos, né? A família real, a família do rei, os aristocratas e a nobreza judicial. Era composta basicamente por isso. Pela nobreza judicial, pela família do rei, pelos aristocratas, e era só 1,5% da população. Então, você vê aí, 1% da população está no primeiro estado, 1,5% está no segundo estado, isso aí nós ficamos com 2,5% da população no primeiro e no segundo estado, com todas as regalias que poderiam ter, e aí você tem 97,5% da população vivendo no terceiro estado, tendo que sustentar as regalias desse povo, tá bom? Essa era a crítica que era feita, esse foi o motivo da Revolução Industrial. E a terceira, justamente essa que eu estou falando, era formada por todos aqueles que não tinham direitos. Só tinham deveres. Só tinha o dever de trabalhar, só tinha o dever de pagar imposto, só tinha deveres comerciais, certo? Tinha que vender, tinha que... e eram formados pelos burgueses, pelos camponeses e pelos que as pessoas chamam de sans-culottes. Então, em algumas respostas, você pode colocar, ao invés de camponeses, trabalhadores. Até no livro você vê, né? Professor, num livro, em uma hora eu vi que eram burgueses, trabalhadores e sans-culottes. Outra hora eu vi que eram burgueses, camponeses e sans-culottes. Mas os camponeses e os trabalhadores, eles são
praticamente sinônimos, tá bom? Então, ou você coloca trabalhadores ou você coloca camponeses. É a mesma turma, tá? A mesma turma. Entendeu? Então, era composto por burgueses, camponeses e sans-culottes, e era o grupo do povo que não tinha direito, só tinha dever. Ah, ok? Melhor resposta, mais curta, essa aí você compara com a sua. Agora, eu queria ouvir alguém responder a quarta, que diz assim, defina estados gerais. Tá? Defina estados gerais. Uma pessoa pode ligar o microfone aí e responder essa quarta para a gente ouvir. Vamos lá? Alguém? Enquanto alguém cria coragem de responder, deixa eu perguntar para vocês. Agora nós estamos com 17 pessoas. Certo? Nós estamos com 17, nós deveríamos estar com 21. Quem está faltando? Olha, que vocês sabem aí. Nós estamos com 17, nós deveríamos estar com 21. Então tem 4 pessoas faltando. Então, analisem aí, deixa eu ver aqui com vocês. O problema é que o nome de... não é basicamente o nome de vocês aqui, né? Tem a Beatriz, Cecília, Cláudia, Guilherme, Gustavo, Yasmin, Isabelle, Carol, Larissa, Letícia, Lívia, Marcelo. Não é Marcelo. Maria Clara, Milena, Roger, Ian e Stephanie. Esses estão aí. Marlon é um. Obrigado por quem colocou. Obrigado, Cecília. Marlon. Quem mais? Vamos ver alguém que está faltando. A Isis. Isso. A Udsael. A Udsael. Faz tempo que eu não vejo a Udsael. Pronto. Estou aqui, né? Se eu lembrar de mais alguém, vocês me avisam. Vamos voltar para cá. Alguém ligou o microfone para responder. Vamos lá, agora pode ligar. Vou responder para a gente. Alguém tinha ligado? Professor, eu posso falar? Pode. Eram configurados pela Assembleia Legislativa Francesa no período pré-revolucionário. Nesses estados gerais, representantes da nobreza, do clero e do terceiro estado discutiam e podiam votar para decidir sobre as leis. Ok, perfeito. Então, era convocado pela nobreza, só que tinha gente de todas as 3 camadas sociais, né? Tinham pessoas do primeiro estado, do segundo estado e do terceiro estado. Aí eles conversavam entre si para tomar decisões. A corte não gostava disso de jeito nenhum, né? Lembra que nós fizemos, quando nós estávamos estudando, a corte rejeitou, né? A corte não gostou de maneira nenhuma. Então, a corte ela não gostava de forma alguma. Vamos seguindo. A quinta questão, agora na página 90. Está terminando a nossa correção para a gente passar para o nosso texto. A quinta questão na página 90 diz assim: relacione os principais fatores econômicos para que a Revolução Francesa acontecesse. Lá naquela parte da economia que nós vimos, né, as causas econômicas para que nós vimos as causas econômicas e depois nós vimos as causas políticas. E aí ele está perguntando as causas econômicas, tá? Não, Stephanie, deixa que o povo faça, minha filha. Se alguém não fez, alguém está ouvindo aqui, está fazendo, está respondendo. Se tem uma coisa chata em história e geografia, são as respostas longas, certo? São as respostas longas. Para você ter uma ideia, olha o tamanho da resposta que o livro propõe para essa questão que nós estamos agora. É por isso que eu gosto de fazer com vocês uma geografia discursiva. Uma geografia que nós colocamos a nossa ideia. Nós não estamos colocando nada que não tem no livro, nós não estamos falando nada que tem no livro, certo? Não tenha. Mas nós deixamos de uma forma mais descontraída e menos decorativa, certo? É o que você acha, é o que você entende, é a sua visão daquilo ali. Professor, mas eu posso estar errado. O professor também pode estar errado. Certo? Em algumas colocações de palavra. Todos nós podemos estar errados, mas somos nós conversando. Vamos ser
quando nós estivermos conversando sobre geografia, certo? A geografia fica bem mais leve. E quando nós aplicamos essa geografia para a nossa vida, certo? Quando nós entendemos por que a gente tem que estudar isso, aí é que vai ficar mais leve mesmo, certo? Mas, ó, dá uma olhada, vou ver se vocês conseguem visualizar o tamanho da resposta da quinta questão, tá bom? E depois nós vamos fazer a nossa resposta da quinta questão, para você ter uma ideia. Não que o livro esteja errado, tá? Mas nós podemos fazer uma geografia mais atraente, mais divertida. Deixa eu ver se vocês conseguem ver o tamanho da resposta aqui. Ó. Tudo isso aí em azul é a resposta. Tá vendo? Os caras parecem tão doidos, né? Não é que eles querem que você estude uma resposta dessa para fazer uma questão da prova. Imagina se cada questão da prova vocês tivessem que responder desse tamanho. Era a mesma coisa dizer assim, botar 10 questões e dizer, escrevam 10 redações. É basicamente isso, né? Mas vamos lá. Então, o que essa questão quer? Ela quer saber das causas econômicas da Revolução. Não é isso? Das causas econômicas da Revolução. Qual é a primeira causa? Você vai colocar aí número 1, ou se você não colocou, né? Ou então você confere aí. Qual que é a primeira causa econômica da Revolução? Econômica. A primeira Pode causa falar? pode. Eu coloquei a estrutura social francesa e hierarquizada. Pronto. Certo? Nesse ponto aí, já é mais para o lado social do que para o lado econômico, tá? Já fica mais para o lado social do que para o lado econômico. Mas, economicamente me falando, em dinheiro. Quando a gente fala em economia, a gente fala em dinheiro, certo? Economicamente falando, eram os gastos da coroa. Certo? Aquela coroa gastava dinheiro, não era uma coroa velha, não, era um monte de gente junto, certo? Aquela coroa, ela gastava muito dinheiro. A coroa francesa, ela gastava demais, certo? Então, o primeiro motivo é esse. Professor, mas na resposta do livro tem falando que tem explicando como era, mas não precisa explicar, porque eu sei que você sabe. E você sabe que eu sei. Então, se você colocar assim, ponto 1, os gastos excessivos da coroa. Eu sei o que você está falando e você também sabe do que você está falando. Tá bom? Então, nem em todas as questões nós precisamos deixar elas bem explicadinhas, não. Porque aí fica uma matéria cansativa, fica uma matéria chata. Você coloca aí, primeiro ponto, os gastos excessivos da coroa. Professor, será que eu sei do que o professor está falando? Sei. O que ele está falando? Ele está falando que o pessoal lá do rei não gastava demais, certo? Gastava com muita besteira, gastava com muita regalia, e gastava o dinheiro que o povo juntava. E não retornava nada para o povo. Aí precisa botar tudo isso? Não precisa. Só precisa colocar gastos excessivos da coroa. Primeiro ponto, certo? Vamos só para mais um ponto. A gente só precisa de 2. Vamos para mais um, certo? O primeiro ponto era o gasto excessivo da coroa. O segundo era... e tem a ver com isso aí, certo? Da onde era que a coroa tirava dinheiro para gastar? Tirava do povo, certo? Tirava do povo. Então o povo começou a ficar como? Começou a ficar na miséria, em situações muito precárias. Então, os gastos excessivos da coroa e a precária situação econômica do povo. Certo? O povo estava numa situação muito precária. Certo? Só que, aí, vamos falar mais uma? Vamos falar mais uma, vamos colocar só mais uma para não ficar incompleto. Colocou os gastos excessivos da coroa e a situação precária do povo. E aconteceu que a burguesia fazia parte do terceiro estado, né? A burguesia era um pessoal que tinha uma certa condição, tinha um certo crédito. Eles começaram a ficar devendo muito, porque a coroa estava tirando muito deles. Então, uma dívida muito alta do terceiro estado. E aí a gente para por aqui, certo? Pronto. Todas aquelas linhas nós resumimos em os gastos excessivos da coroa, a situação precária da população do terceiro estado e as dívidas muito altas do terceiro estado também, certo? Então, fica aí, legal, esses aí são os 3 principais motivos. Vamos seguir, tá? Vamos seguir. Essa acaba 1h35. Tá bem pertinho, tá bom? Não, é 1h40. 1h35 não. 1h35 era antes, né? Agora é 1h40. Viu? Sexta questão. A sexta questão diz assim:
A tentativa de reforma fiscal do rei Luís XVI, Luís XVI, né, como as pessoas falam, Luís XVI, precipitou o movimento revolucionário na França. No que consistia a reforma fiscal e quais as consequências desse ato? Então, lembra da reforma fiscal? Lembra que o Luís XVI ele resolveu a situação das dívidas? É porque o povo lá de baixo estava reclamando porque estava gastando muito. Aí lembra da reforma fiscal? O que foi que a reforma fiscal fez? O Luís ele disse assim, ó, a partir de agora, certo? A partir de agora, justamente, Stephanie, eles pensam que a gente é aqueles meninos lá do Luciano Huck, aqueles meninos que têm as coisas na cabeça. Não sei onde é que aqueles meninos guardam, eu acho que eles botam a resposta até nos dedos dos pés. Porque o povo inteligente, viu? É um menino bem pequenininho, rapaz, mas tem umas inteligências que deixa a gente até com medo. Certo? Mas vocês também são inteligentes, vocês são muito inteligentes. Só não são tão quanto eles, mas vocês são inteligentes. Eu sei disso, certo? Você não sabe não, né? Tu sabe que é inteligente? Você não sabe que é inteligente. Eu sei que você é inteligente. Aí, ó. Tem uma descoberta, eu tenho um negócio para revelar para vocês hoje. Você é inteligente. Você é super inteligente. Olha, você não sabia disso. Você está sabendo disso agora. E na aula de geografia, tá vendo como a aula de geografia é boa? Tá? Então você é super inteligente. Vamos seguir, certo? Como a gente estava falando, a reforma fiscal. A questão está querendo saber no que consistia essa reforma e quais foram as consequências dessa reforma. A questão já afirmou que o povo não gostou e que um dos motivos da revolução foi essa reforma fiscal, tá? Lá na questão da finança também a gente poderia ter colocado na reforma fiscal, mas a gente não colocou. Então, nós não colocamos. No que consistia essa reforma fiscal? O rei disse assim, ó, se tem pouca gente pagando imposto, então vamos fazer o seguinte, agora eu vou colocar também para pagar imposto o pessoal do segundo estado. Então, o terceiro estado vai continuar pagando imposto, só que para aliviar um pouquinho a quantidade de imposto do terceiro estado, porque eu não posso receber menos. Isso o rei falando, né? Eu não posso receber menos. Eu tenho que receber o tanto que eu estou recebendo, que é para mim poder continuar mantendo a minha vida de boa, a minha vida moleza aqui e tal. Eu tenho que continuar recebendo isso aí. Se vocês estão achando ruim porque vocês estão pagando muito, então vamos fazer o seguinte, vocês não vão pagar sozinhos. Agora, o segundo estado também vai pagar, certo? O segundo estado é composto por quem? Por quem? Pelos nobres e por aqueles que tinham regalias da coroa, né? Então, agora, esses nobres e esses que tinham regalias, eles teriam que passar a pagar imposto. Então, no que consistia a reforma fiscal? A entrada do segundo estado nas obrigações com os impostos. Consistia isso. A entrada do segundo estado nas obrigações com os impostos, tá bom? E quais as consequências disso aí? As consequências a gente já sabe, né? Você lembra das consequências? O segundo estado não gostou, não gostaram de jeito nenhum, os nobres não gostaram, os nobres se revoltaram contra a coroa e os nobres fortaleceram o movimento que o terceiro estado já estava tentando iniciar, os nobres apoiaram o movimento e aí a revolução veio e se desencadeou. Certo? Então, qual foi a consequência? O princípio da revolução. Certo? Mais uma vez, vamos repetir a questão. Certo? Quais foram, no que consistia a entrada do segundo estado nas obrigações com pagamento de imposto. E qual a consequência disso? A desencadeamento da revolução. Tá bom? Professor, você nunca fala igual. Eu não falo igual porque essa resposta não está aqui. A gente está conversando sobre a questão. Certo? Não estou lendo a resposta. A resposta aqui ela tem 7 linhas. Tá? Eu vou ler a resposta para vocês aí que vocês vão ficar doido mesmo. Certo? Então, nós estamos conversando sobre a questão. E conversando sobre a questão, a minha resposta ela deve estar com certeza igual a de vocês. Ou a de vocês deve estar melhor do que a minha. Tá? Professor. Oi. Aqui a Isabelle copiou aqui no chat, tá certo também? Consistir na igualdade dos impostos para todas as sociedades francesas, nobres, burgueses. Certo, sendo que esses todos aí é só segundo e terceiro estado, viu? Lembrando, esses todos aí
É só segundo e terceiro estado. Porque os nobres faziam parte do terceiro estado, a burguesia e os trabalhadores... Não, os nobres faziam parte do segundo estado, a burguesia e os trabalhadores faziam parte do terceiro. Tá bom? Então, não pense assim que todo mundo pagava imposto, só os nobres do segundo estado. A burguesia disso aqui, a Isabelle colocou, são. A sétima questão. Os três estados elaboraram um documento contra a política e a economia realizada por Luís XVI na França. Comente. O nome do documento elaborado defende a liberdade individual e coletiva, certo? Bem como a propriedade privada, certo? O documento ele defendia a liberdade individual e a propriedade privada, certo? Sétima questão, Isabelle. A sociedade francesa, durante a monarquia absoluta, se organizava em três camadas sociais. Não, ele não está perguntando isso, não. Ele está pedindo para você falar sobre o documento, certo? Sobre o documento que foi elaborado. Então, esse documento está bem aqui no finalzinho, esse comentário sobre o documento está bem no finalzinho da página 87, certo? No finalzinho da página 87 você encontra, os três estados elaboraram um documento que defendia a liberdade individual e coletiva, a propriedade privada, também questionava os privilégios do clero e a participação da Igreja Católica no governo francês. Então, esse aí é o comentário. Você vai comentar, esse documento ele defendia a propriedade privada, ele defendia a liberdade, ele questionava a participação da igreja no Estado. Você colocou esses três aí, já está, certo? Mas a resposta disso aí você vai encontrar lá no finalzinho da página 87, que é o comentário da sétima questão. Tá bom, pessoal? Até depois. Vou interromper aqui.